Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos então partir para a nossa primeira aula em si, aí do nosso ensino remoto, né? Na anterior eu passei para vocês um trabalhinho só, uma redaçãozinha para falar sobre vocês, para ver como está escrita, né? O pessoal está entregando aí já. Depois eu vou passando aí uma devolutiva para vocês sobre os resultados, tá? Hoje a gente vai começar então o conteúdo em si. Eu acho que a professora Mariana já deve ter falado um pouco anteriormente para vocês, tá? Lá no início do ano, mas nós vamos fazer uma revisãozinha para a gente começar com questões que são fundamentais aí para a disciplina de língua portuguesa durante todos esses anos, durante os 4 anos da disciplina, né? Que vocês vão seguir aí. Isso sobre o que eu vou falar agora, ele é fundamental para tudo que vocês vão estudar. Então, e para vários conteúdos que aparecem no Enem, né? Intertextualidade, tipos de texto, gêneros textuais, tá? Variantes linguísticas, coisas que vão aparecer bastante aí para gente, que são os conceitos de língua e linguagem, tá? São dois conceitos aí bem importantes, a gente vai dar uma esmiuçada neles a partir de agora, tá? Então, as duas perguntas que a gente se faz, que são perguntas bastante importantes aí, tá? O que é língua? O que é linguagem? Qual é a diferença entre as duas? Existe uma diferença, né? O que eu quero dizer quando eu falo em uma língua? O que eu quero dizer quando eu falo em linguagem? Eu falar sobre linguagem verbal e não verbal, por exemplo, para explicar melhor esses conceitos, é a mesma coisa que falar em língua? Vamos pensar um pouco nisso a partir de agora, tá? Olha aqui, eu trouxe um texto que eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, que já nos trazem um pouco aí desses conceitos para a gente entendê-los melhor. Então vamos ler juntos, tá? E aí eu vou fazendo algumas explicações durante o texto. A língua é uma das realidades mais fantásticas da nossa vida. Ela está presente em todas as nossas atividades. Nós vivemos entrelaçados, às vezes soterrados, pelas palavras. Elas estabelecem todas as nossas relações e nossos limites. Dizem ou tentam dizer quem somos, quem são os outros, onde estamos, o que vamos fazer, o que fizemos. O que isso quer dizer, pessoal, esse início, né? Essas primeiras frases? Querem dizer que toda a nossa relação com o mundo, com a realidade, ela é feita como? Ela é feita por meio das palavras, né? Por meio aí da comunicação. Eu ainda não vou usar os termos língua e linguagem, que a gente ainda vai definir melhor a diferença entre os dois, tá? Mas a utilização das palavras, ela é fundamental. Por exemplo, essa aula, estou me valendo de palavras para me comunicar com vocês. Esse texto, que a gente leu uma parte até agora, também é feito de palavras. Vocês estão ouvindo as palavras, vão fazer as anotações no caderno a partir de palavras, né? O nome próprio de vocês é uma palavra. A gente se relaciona com as coisas a partir de palavras, as coisas têm nomes, né? E a gente não consegue se relacionar sem essas palavras, pelo menos para se comunicar com o outro. Então, tanto a língua quanto a linguagem, elas são fundamentais para a comunicação, para que nós possamos estabelecer a nossa própria relação com o mundo e a nossa relação com a sociedade, né? A nossa relação com as outras pessoas, a relação interpessoal. Então a gente conhece o mundo a partir das palavras, já que todas as coisas têm nomes, né? E a gente se relaciona com os outros, fala o que a gente quer dizer, né? A mensagem que nós queremos levar a partir de palavras também, tá? Continuando o texto então. Nossos sonhos são povoados de palavras. Os outros se definem por palavras. Todas as nossas emoções e sentimentos se revestem de palavras, né? Então, quando eu vou falar o que eu sinto, eu vou usar o que para fazer isso? Palavras, né? Em geral, quando a gente está pensando nas coisas, ou mesmo quando a gente tem sonhos e tudo, eles são feitos de imagens e também de palavras, né? Se você vai contar um sonho seu para alguém, você vai se valer também das palavras para fazer isso. Então, percebam como isso está presente em toda a nossa relação com o mundo, né? O mundo inteiro é um magnífico e gigantesco bate-papo
dos chefes de Estado negociando a paz e a guerra, as primeiras sílabas de uma criança em alguma favela brasileira ou numa vila africana. É pela linguagem, afinal, que somos indivíduos únicos. Somos o que somos depois de um processo de conquista da nossa palavra, afirmada no meio de milhares de outras palavras e com elas compostas. Então, olha só, esse processo da gente se comunicar com o outro, conhecer o mundo, estabelecer a relação, nossa relação com o mundo e nossa relação com a sociedade, ela é feita por meio da linguagem. Então, nós vamos usar aí o termo linguagem para essa nossa relação com o mundo por meio das palavras ou dos sinais, né? Por meio dos significados, dos sentidos, certo? Isso é o que a gente vai chamar de linguagem. Muito bem. Então podemos dizer que o ser humano vive imerso em representações, elementos que ele associa entre si. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, um objeto, né, que nós damos um nome chamado chave. Isso é uma representação para esse objeto, certo? Ou seja, é uma associação que nós fazemos entre um nome e a coisa, o objeto. Se a gente tirar esse nome, de ver o objeto, a gente pode até saber para que ele serve, o que ele é. Mas como que você vai dizer para o outro o que é aquele objeto? Entenderam? É aí que a palavra cria a comunicação, por meio dessas associações entre o nome e as coisas, né? Conhecer e investigar as linguagens de forma crítica e reflexiva, especialmente a linguagem verbal, é uma forma de ampliar as suas possibilidades de participação social significativa. E esse é o nosso principal objetivo na disciplina de língua portuguesa, tá? É avaliar, investigar, conhecer, analisar de maneira crítica e com reflexão as possibilidades da linguagem, certo? Os sentidos possíveis que são criados por meio da linguagem, especialmente a linguagem verbal, no nosso caso. E como nós utilizamos a linguagem verbal? Nós utilizamos a linguagem verbal com a língua no sentido de idioma, né? Que vem a partir do órgão mesmo, que é o órgão que a gente utiliza ali, que é o que é mais relacionado à fala, né? Então, existem diferentes línguas. No nosso caso, a nossa língua é a língua portuguesa, é o português, né? Por motivos históricos, tudo. Nos Estados Unidos, a língua é o inglês, na Argentina, a língua é o espanhol. Então, são diferentes línguas. Para conseguir se comunicar por meio da linguagem verbal, que é a linguagem falada e escrita, nós precisamos saber a língua, né, em que vamos nos comunicar. As pessoas que estão se comunicando precisam saber a mesma língua, né? Então, por exemplo, se eu estivesse dando essa aula aqui em russo, acho que a maioria de vocês, talvez ninguém, iria entender. Por quê? Não é a língua que vocês sabem. Então, a língua, que é o idioma, que é o meio pelo qual nós expressamos a linguagem verbal, ele precisa ser compartilhado entre as pessoas que estão se comunicando, né? Quem fala ou escreve vai utilizar uma língua, e aquele que lê ou ouve, ele precisa saber essa língua para entender o que está sendo dito, beleza? Bom, então assim nós chegamos no conceito em si, né? O que é a linguagem? Linguagem é uma forma de interação entre os seres humanos que se vale de representações. Essas representações podem ser compostas de recursos sonoros, como o que estamos fazendo aqui agora, né? Eu falando e vocês ouvindo, então isso é uma forma de linguagem, né? O uso da linguagem, eu já vou falar um pouco melhor sobre ela, mas eu estou usando as palavras, então a linguagem verbal, de palavras, né, do verbo. Podem ser gestuais, né? Como quando eu estou mexendo as mãos, a linguagem de Libras, por exemplo, né? Ela é feita por meio de gestuais.
Pode ser por recursos visuais, né, como as próprias palavras escritas aí no slide, ou recursos como desenhos, né, imagens de uma fotografia, né, por exemplo. Então, alguns exemplos de tipos de linguagem. Né? Uma coisa que é importante saber, pessoal, tudo o que gera sentido, né, o que traz alguma compreensão, né, o que comunica qualquer coisa, né, em diferentes esferas, tudo isso são tipos de linguagem. Então a música é um tipo de linguagem, a pintura, o desenho, a dança, a escultura, a fotografia, a literatura. Essa aula, né, é um tipo de linguagem específica utilizado uma conversa. Né? Tudo isso são atividades em que nos valemos da linguagem para criar sentido, para nos expressarmos. Tá? Tudo que nós utilizamos para nos expressar são formas de linguagem. Existem dois tipos, então, a linguagem verbal, que é aquela que é falada ou escrita, é aquela que utiliza as palavras, tá? Como que eu estou fazendo agora? Eu estou me valendo da linguagem verbal nessa aula. Eu estou tanto na parte que eu estou falando, aqui no videozinho aqui embaixo, quanto no slide. Ele também se vale da linguagem verbal predominantemente, porque nós estamos vendo aí palavras, tá? E a linguagem não verbal é aquela que utiliza outros símbolos, outros signos, né? Então, sinais de trânsito, por exemplo, né? Quando a pessoa vai tirar carta, ela tem que ficar decorando todas aquelas plaquinhas, né? O que quer dizer cada uma delas, né? As placas em que está escrito alguma coisa, como a placa de pare, é fácil, né? Porque utilizou a linguagem verbal, está escrito lá, pare. Agora, tem algumas placas que só tem um desenho, algum símbolo, né? Saber o que aquilo significa é fundamental para você saber ali interagir com o trânsito, né? Ou seja, você precisa compreender o sentido daquela linguagem não verbal, né? Que no caso seriam os sinais de trânsito, as placas de trânsito. Os desenhos, né? Se a gente desconsiderar, claro, a fala em um desenho, ou se for uma história em quadrinhos, uma tirinha ali a fala em cima, se a gente considerar só a imagem, o desenho é uma forma de linguagem não verbal. A foto também, a fotografia, o filme, novamente, não considerando ali as falas do filme, né? Considerando só as imagens, que também tem sentido em si. A música, né? A parte instrumental de uma música, ou no caso a música clássica ou jazz, que são só instrumentais, né? Então esses são tipos de linguagem não verbal, aquelas que não se valem das palavras, nem faladas e nem escritas. E existem as que são mistas, que utilizam os dois. Então, por exemplo, uma música que tem uma letra, né? Você tem todo o instrumental, mas tem uma letra junto, porque a música é cantada. Essa música se vale de linguagem verbal e não verbal, né? O instrumental expressa alguma coisa e a letra também. Os filmes também, hoje em dia nós não temos, nós não vivemos mais na era do filme mudo, do cinema mudo. Então, em geral, os filmes têm, além das imagens, dos efeitos especiais e tudo, eles têm diálogos, né? Então, os filmes se valem de linguagem verbal, que são os diálogos, e a não verbal, que são as imagens, né? Os desenhos animados, também as histórias e quadrinhos, em geral, elas utilizam tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, beleza? Então, aí seriam formas mistas, que utilizam os dois tipos de linguagem que existem, tá? Então, a linguagem, ela se realiza, a minha imagem está aqui, mas está escrito que a linguagem se realiza através da língua, né? Do idioma. A linguagem verbal, ela se realiza através da língua, do uso do idioma. Como eu estou fazendo aqui agora, utilizando a língua portuguesa para falar com vocês, tá? Então aí nós chegamos ao conceito do que é a língua, né? Então, lembrando, a linguagem é o que estabelece comunicação, é o que estabelece nossa relação com o mundo. Essa relação, ela é feita através de símbolos, né? Esses símbolos podem ser não verbais, que são os sinais, os gestuais, as imagens, né? A linguagem corporal, tá? Ou eles podem ser verbais, que se dá por meio da palavra.
que é o mais comum, na verdade, no nosso dia a dia. E essa criação da linguagem verbal, o uso da linguagem verbal, ela se dá por meio de uma coisa chamada língua, que é o nosso idioma. Por exemplo, quando nasce um bebê, né, quando vocês eram bebês, e ainda não tinham aprendido a falar, vocês tinham uma forma de se comunicar com o mundo, que em geral era chorando e berrando, né? A criança chora quando está com fome, a criança chora quando quer o colo da mãe, a criança chora quando está com sono. Por quê? É a forma de se comunicar que ela tem. Ela não consegue fazer uso da linguagem verbal ainda, porque ela ainda não aprendeu a fala. A gente aprende a falar estando em contato com pessoas que estão falando, e aos poucos a gente vai desenvolvendo a nossa própria capacidade de falar, nossa própria competência de falar, né? Claro que quando a gente começa a falar, a gente vai meio falando as palavras assim, do jeito que dá. Mas aos poucos, né, o ser humano ele vai aprendendo, isso é uma característica natural do ser humano, né, a não ser que ele tenha ali alguma deficiência, tudo, né, mas em geral uma característica natural, você ir começando a falar, né, você aprender a falar a partir da sua interação com o mundo. E você aprende a falar, em geral, a língua, o idioma que você ouve na sua infância. Então, é por isso que quem nasce no Brasil, ele aprende a falar falando português. Ah, mas se nasce filho de pais, o pai é brasileiro e a mãe é argentina. Se na casa dessa criança se fala tanto português quanto espanhol, é muito provável que provavelmente ela vai começar falando uma língua, talvez a que se use mais, mas é muito provável que ela aprenda as duas línguas, né? Por quê? Ela tem contato com as duas línguas. Então a língua, ela é a nossa forma de estabelecer a linguagem verbal, né? Ela é a maneira como um grupo social realiza a linguagem verbal. Ela é uma forma particular de linguagem utilizada por um determinado povo, no caso do povo brasileiro é o português, que a gente teve colonização de Portugal, tudo, então tem motivos históricos para isso, para se comunicar por meio da palavra falada ou da palavra escrita, né? Quando você vai escrever um texto, você utiliza o mesmo idioma que você fala, né? Que é o português. Se você aprende um outro idioma, você também consegue escrever naquele idioma. Claro que escrever é mais difícil do que falar, né, do que eu estou fazendo aqui, porque a escrita tem algumas particularidades, algumas convenções, que aí é o que a gente aprende na escola, né? É o que a criança não aprende ali naturalmente, sozinha. Ela também aprende fazendo, mas em geral esses recursos, né, a gente aprende na escola, e é muito do que a gente vai aprender aqui na nossa disciplina de língua portuguesa. Beleza, gente? Então, por hoje é basicamente isso, né, que nós vamos ver. Esses conceitos são fundamentais. Eu vou colocar alguns exercícios bem simples, né, para vocês resolverem, só para a gente guardar aí esses conceitos na nossa cabeça. E aí a gente continua a partir deles na próxima aula, falando um pouco desse uso da língua pelos grupos sociais, dos diferentes usos, né? Se existe só uma forma de se falar e de se escrever, ou se várias podem ser possíveis, tá? Mas isso daí eu falo um pouco na semana que vem. Valeu, até a próxima.